Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta sessão da tarde do Grupo de Trabalho de Lei de Bases do Clima, hoje marcada por 3 audições. A primeira audição, o nosso convidado será o Sr. Professor Carlos Pimenta, especialista em matérias do ambiente e do clima. Ocupou diversos cargos governativos e foi deputado nesta Casa e no Parlamento Europeu e ficou historicamente ligado à primeira Lei de Bases do Ambiente, à Convenção das Nações Unidas sobre a Mudança Climática e à negociação e aprovação do Protocolo de Quioto. Começo por lhe dar as boas-vindas, Sr. Professor, se nos está a ouvir, e agradecer a sua disponibilidade. A audição a que vamos proceder agora será composta por 3 intervenções, por uma grelha com 3 rondas. A primeira ronda, na qual o nosso convidado terá uma intervenção de 12 a 15 minutos para partilhar connosco os seus pontos de vista. Depois teremos uma ronda para as senhoras e senhores deputados poderem usar da palavra em intervenções de 3 minutos e, por fim, uma ronda de resposta global do nosso convidado no tempo total de 10 minutos para tirar as suas conclusões e responder às senhoras e aos senhores deputados. Sem mais delongas, renovando os cumprimentos e os agradecimentos ao Sr. Professor Carlos Pimenta, passo-lhe a palavra para que se possa dirigir a este grupo de trabalho. Muito grande estar aqui outra vez e sobre um tema que me ocupa há 30 anos. Em primeiro lugar, os parabéns aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que fizeram as diversas propostas que estão presentes nesta comissão para discutir e que têm imensas coisas de valor que podem ajudar a criar uma lei portuguesa relativa ao clima. Porquê é que é necessária ou porquê é que é útil uma lei portuguesa relativa ao clima, podendo o país eventualmente viver sem ela, adaptando apenas aos tratados internacionais das Nações Unidas e aplicando os regulamentos europeus, nomeadamente o que está em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho relativo precisamente ao Regulamento Europeu sobre as alterações climáticas relativas ao clima. Em primeiro lugar, uma lei portuguesa deve ser pedagógica. Pedagógica para, de uma forma em português e dirigida aos habitantes de Portugal, aos cidadãos portugueses, ter com rigor definidos os conceitos que constam dos textos internacionais, científicos e a forma como o país deve posicionar perante o processo da transição na sociedade em que atinge a neutralidade carbónica e mudamos o paradigma da nossa economia. Portanto, pedagógica, e depois deve poder reunir no Parlamento, e faço os meus votos que consigam, um amplo consenso. A Lei de Bases do Ambiente foi votada por unanimidade, numa altura em que o Parlamento também tinha um governo de minoria e bastante conflitualidade política. E, no entanto, houve um trabalho notável feito na então Comissão do Ambiente. Estavam pessoas como o professor arquiteto Ribeiro Teles e outras, que conseguiu-se chegar a um grande consenso a partir da proposta que tinha sido trabalhada na Rua do Século durante mais de um ano, um comitê científico que funcionou graciosamente ao longo de todo um ano. Pronto, portanto, o reino de vasto consenso, ser pedagógica, ser clara e transmitir com rigor os conceitos que constam nos diplomas internacionais e nos tratados internacionais é muito importante. Agora, indo ao concreto, uma lei, em primeiro lugar, a Lei de Bases portuguesa, que está em discussão na nossa Assembleia da República, ocorre ao mesmo tempo que no Parlamento Europeu e no Conselho estão no processo de conciliação a chegar. Já há uma primeira leitura do Parlamento, já há uma posição do Conselho, há posições muito divergentes, o Parlamento é bastante mais pró-clima, pró-ambiente, pró-transição, o Conselho é bastante mais reativo e conservador, digamos assim, na palavra de resistência. A presidência portuguesa tem um papel importante, mas convém, daqui uma primeira sugestão, talvez que o Sr. Presidente da Comissão possa incluir numa próxima audição ou na fase posterior dos trabalhos algum deputado português ou não português que esteja ligado, ainda a relatora, que esteja ligado a esta discussão que está a ocorrer no Parlamento Europeu e no Conselho.
Depois, primeira coisa fundamental, na minha opinião, a lei portuguesa devia estabelecer como objetivo da lei, como lei nacional, que 2050 para atingirmos a neutralidade carbónica. Ou seja, o net zero, isso na lei. Porque senão é como fazermos uma corrida em que não há meta, ou como um campeonato de futebol que não vai haver campeão, em que há só jornadas. Não pode ter. Além disso, a lei europeia vai estabelecer isso para a União Europeia. Portanto, seria até um pouco, digamos, pouco coerente que a lei europeia estabelecesse Portugal o objetivo da neutralidade de carbono em 2050 e a lei portuguesa não estabelecesse. Isso é muito importante porque hoje em dia há um consenso real, científico, de que a concentração dos gases de efeito de estufa, nomeadamente o CO2, é paralela e segue de uma forma proporcional ao aumento da temperatura e os outros efeitos da mudança climática. Portanto, a partir daqui está estabelecido o conceito do orçamento carbónico e da necessidade de limitarmos em valor absoluto as emissões a nível da Terra e depois com a sua projeção dentro da União Europeia e dentro de Portugal. Daqui vêm as duas coisas seguintes opcionais. A lei deveria estabelecer 2 documentos com uma avaliação cíclica, que seria um orçamento carbónico, talvez sucedendo ao atual PNEC, porque não é só energia, abrange todos os outros setores, é transversal a toda a economia, e dar-lhe um pouco mais ênfase à Estratégia Nacional da Adaptação, que necessita ter a mesma dignidade do orçamento carbónico. Um está muito feito para reduzir as emissões, o outro para adaptarmos o país. E a adaptação é difícil, porque temos muitas zonas que estão sujeitas a tempestades, a inundações, ou à do mar e da linha de costa, e, portanto, há imensa gente que pode ter que ser deslocada, atividades económicas que devem ser viáveis, diminuição de pluviosidade, tempestades, etc. Portanto, a minha proposta, a minha ideia, seria de que estes 2 documentos de base teriam um ciclo da sua avaliação, por exemplo, cada 5 anos, e todos os anos havia um relatório de progresso apresentado pelo Governo, preferencialmente um pouco antes do Orçamento de Estado, para que as medidas e as adaptações de correções de curso que se pudessem fazer no relatório anual mais modesto ou na grande avaliação a cada 5 anos, pudesse ser incorporado nos orçamentos de Estado do ano seguinte. E aqui chegamos a um papel. O Governo faz esses documentos, mas quem é que avalia? Bom, para mim, quem avalia é o Parlamento. Mas o Parlamento, para avaliar, necessita de estar suportado por uma opinião de um comitê científico independente, uma comissão de clima independente, nomeada pelo Parlamento, ouvido do Governo, a sociedade civil, as universidades, mas pelo Parlamento. Alguns dos critérios que podiam levar à escolha dessas personalidades, por acaso, também estão bem explicitados nas emendas que o Parlamento fez à proposta da Comissão Europeia, porque lá também, em Bruxelas, põe essa mesma questão a nível de haver um comitê científico independente que possa, com competência e isenção, avaliar os relatórios do Governo, mas não só, também dar as suas opiniões autónomas sobre isso. Seria ótimo se eu pudesse haver um pequeno secretariado técnico, como a UTAU, na dependência do Parlamento, que desse apoio ao Comitê Científico e às vossas comissões que vão analisar o funcionamento disto nos próximos anos. Não temos dúvidas. Esta é a maior transformação económica e social do nosso modo de vida que ocorreu na humanidade em tão pouco de espaço de tempo. É maior do que a Revolução Industrial, é maior do que o pós-guerra e a sociedade dos combustíveis fósseis e do petróleo. Estamos a falar de comitês científicos independentes, eu aproveito para salientar que me revejo totalmente na posição da CNAS, que foi aí expressa numa sessão que eu tive a oportunidade de acompanhar brilhantemente pelos vários oradores, nomeadamente o professor Filipe Duarte dos Santos, e talvez uma outra sugestão, que numa fase mais adiantada dos vossos trabalhos, quando já estiverem com a mão na massa de escrever, não fosse mal convidá-lo outra vez e interagir com ele de uma forma mais técnica, mais informal, mais de debate na especialidade, não apenas, digamos, na grande arquitetura da lei. Ainda nesta linha, eu acho que devia ficar, minha opinião pessoal, eu acho que devia ficar na lei que a elaboração do orçamento carbónico da estratégia de adaptação devia seguir a melhor opinião e
prova científica e basear-se não apenas nas instituições nacionais, mas reconhecidas instituições internacionais que seguem este assunto, como o IPCC, a UNEP, na biodiversidade, o IPBES, a Agência Europeia do Ambiente, etc. Bom, outra coisa. Aprovada pelo Parlamento, pela Assembleia da República, esta lei, o Governo e a própria Assembleia e os órgãos regionais, parlamentos regionais, ao fazerem leis setoriais, orçamentos setoriais, políticas públicas, obviamente deviam fazer a análise da sua correlação com os objetivos que esta lei vai fixar. Porque não faz sentido ter uma estratégia de transportes e investimentos, outra vez, em autoestradas para promover a mobilidade rodoviária, se temos uma lei a fixar objetivos de descarbonização, nomeadamente no setor de transportes. E o mesmo para a energia, e o mesmo para a agricultura, etc. Portanto, articulação com outras leis, com outros instrumentos de planeamento, com outras políticas públicas, ficando esta lei uma lei muito transversal. Depois, é muito importante que esta lei também ajude a definir quem faz o quê, a nível institucional português, a nível nacional, regional, municipal, cidadãos, empresas e os reguladores. É muito importante que os reguladores e as autoridades, como a CMVM, como o Banco de Portugal, como a ERSO, a entidade dos reguladores dos seguros, a APA, no seu cotidiano, tenham em conta os objetivos que esta lei define e que passam a ter força de lei. Por exemplo, estudos de impacto ambiental, em que o impacto climático não seja considerado, não fazem sentido. E isto para uma matéria especificamente ambiental. E, recentemente, nos jornais, estudos aprovados onde sequer a análise climática, que é importante, não aparece. E quem diz isto, diz, por exemplo, na parte financeira. Vamos à frente. Indo agora à parte económica. Esta transição implica que a externalidade da alteração de um bem comum, o clima, tem que custar dinheiro a quem produz gases com estufas, direto ou indiretamente, nas suas fases do ciclo económico. Portanto, o que não está abrangido pelo comércio de emissões europeu deve ser objeto de pricing, de preço, seja através de taxas de carbono ou de instrumentos equivalentes, para que isto seja transversal, o preço do carbono, transversal a toda a economia, e eu, quando faço as minhas escolhas de comprar uma peça de roupa, comprar um par de sapatos, de optar por um método de transporte em relação ao outro, também pague a diferença daquele produtor, daquele comerciante, daquele provedor de serviços que teve em conta os objetivos da neutralidade climática a 2050 e dos objetivos da lei do clima, ou não os teve. E portanto, contribuiu para a não sustentabilidade do planeta e do nosso clima. Depois, é necessário ter noção que isto implica no mundo financeiro um impacto muito grande. E eu chamo a atenção que, neste momento, nas instituições europeias, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento, já não faz empréstimos a atividades económicas que estejam relacionadas com o aumento dos empréstimos, das emissões. O Parlamento da Nova Zelândia recebeu esta semana uma proposta que vai discutir para obrigar todas as 200 instituições financeiras, bancos, companhias de seguro, fundos de investimento, etc., a terem que reportar todo o impacto climático dos empréstimos e investimentos que fazem. Há um grupo de trabalho internacional que é liderado por um senhor que foi governador do Banco de Inglaterra e que é o delegado especial do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para a próxima Conferência do Clima, Mark Carney, que é a Task Force on Financial Disclosure, que vale a pena também seguir, uma vez que isto vai obrigar a banca, os seguros, quando fazem os empréstimos, a ter a noção de se estão a contribuir ou não estão a contribuir para a descarbonização. Isto não é de sumenos. Só os principais bancos mundiais investiram mais do que o PIB português em empréstimos, mas muito mais nos últimos anos em novos investimentos na área do petróleo. Também ainda na economia. Não seria mau, tal como no Parlamento Europeu se procura fazer para o Regulamento Europeu, um objetivo de determinar os subsídios e os descontos fiscais à utilização de combustíveis fósseis num prazo, digamos, até 2025. Isto não é de sumenos, porque quando nós estamos a falar em Portugal, basta ver o relatório do FMI, que se publica cada 2 anos, sobre os subsídios que os Estados dão ao uso de combustíveis fósseis. Só Portugal são centenas e centenas de milhões de euros anuais
de receita fiscal que não é cobrada por dar descontos de utilização de combustíveis fósseis. É a aviação, é o transporte marítimo, é a agricultura. São setores que estão isentos de uma série de impostos ou têm descontos sobre a utilização de combustíveis fósseis. É exatamente o contrário que se quer. Depois, é preciso não esquecer a ligação à preservação da biodiversidade e da natureza. Aqui também há a questão do oceano. O oceano está a sofrer um processo de degradação acelerado, acidificação, aumento de temperatura, empobrecimento de espécies, por muitas razões, e convém que na lei haja uma ligação direta às convenções internacionais e à legislação portuguesa e europeia que diz respeito à proteção da biodiversidade. Também um privilégio para as soluções baseadas na natureza, as Nature-Based Solutions. E são muitas, e podemos depois nas perguntas e respostas desenvolver esse tema, mas é importante que não fiquem fora. Uma última nota à Justiça. É importante também que os tribunais pudessem beneficiar da aprovação desta lei, que ela desse também a oportunidade aos cidadãos de poder demandar os tribunais, como aconteceu com a Lei de Bases do Ambiente, em que, mesmo na ausência de legislação específica do ambiente, a Lei de Bases do Ambiente veio permitir a grupos de cidadãos, a autarquias, a movimentos, tentarem justiça e impedir atentados protegidos pela Lei de Bases do Ambiente, de bens protegidos. E aqui seria ótimo que fosse também dita a mesma coisa. Acho que estou com 14 minutos e 55 segundos. Muito obrigado, Sr. Professor, por todas as reflexões e perspectivas sobre o processo que temos em mãos. Passamos então à segunda ronda e passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Carlos Pimenta, é um gosto poder revê-lo, passados muitos anos e cumprimentá-lo de forma muito efusiva. E começar pelo fim da sua intervenção. De facto, nós temos aqui uma oportunidade não só de criar uma lei do clima, mas de abrir a porta a uma tradição que noutros países já vem tendo muito sucesso em acelerar a ação climática, que é a litigação do clima. E é por isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no seu projeto, pôs particular ênfase aos direitos processuais dos cidadãos nesta matéria e acompanhamos com interesse e com carinho aquele que é a iniciativa judicial que um conjunto de jovens têm estado a empreender contra um conjunto de Estados-membros no Tribunal de Justiça da União Europeia para acelerar a ação climática. Referiu, e muito bem, que isto não é só, portanto, energia. Referiu aqui a questão das Nature-Based Solutions, que é, de facto, muito relevante, tanto na questão da mitigação como na questão da adaptação. Associado a isto, e como referiu e bem, o parecer da CNADS, para nós é absolutamente fundamental que haja uma estratégia de emissões negativas ou de sumidouros, e dedicamos um capítulo a isto. E aqui temos que ser agnósticos do ponto de vista tecnológico. Sim, florestas, sapais, todo o tipo de flora marinha deve ser para aqui utilizada para adarias marinhas, mas também não devemos fechar a porta a outras tecnologias que possam daqui advir, tal como vieram já as energias renováveis. Naturalmente que, como disse e bem, as matérias económico-financeiras são disto da maior importância, porque, como disse, isto é uma adaptação transversal. E tem-se vindo a desenvolver um discurso que, sim, neste momento os mercados financeiros não estão a fazer o suficiente e por isso não devemos ter qualquer tipo de abordagem financeira. A nossa proposta é um bocado do contrário, é justamente porque os mercados financeiros não estão a conseguir incentivar a descarbonização, nós precisamos de pôr regras, nós precisamos de adotar um conjunto de normas para mudar o sistema financeiro para que ele possa ser verde ou para que ele possa, de facto, conduzir no sentido de uma aceleração da ação climática. É neste sentido que achamos que o carbono deve pagar um preço em toda a economia, por isso temos de ter um preço para o carbono na fronteira. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso, contra o carbon leakage, termos também um preço de carbono em todos os setores, incluindo aqueles que neste momento estão sujeitos ao comércio de emissões. E terminava, Sr. Presidente, com aquela que foi o principal core disto, que é, para conseguirmos tudo isto, temos que conseguir ter planeamento e ter avaliação.
De facto, é muito importante um Conselho Científico tipo tal. Nós, na nossa proposta, chamamos-lhe mesmo unidade técnica, porque é isso que ela deve procurar ser, e entendemos que de facto precisamos ter mecanismos de planeamento e de avaliação fortes. Eu questionava-lhe porque sugeriu que o Orçamento de Carbono pudesse substituir o Plano Nacional de Energia e Clima. A nossa visão atualmente é que possa haver os Planos Nacionais de Energia e Clima como um instrumento de curto prazo de 10 anos, os Orçamentos de Carbono a antecipar num espaço de 12 anos, tal como sucede em Inglaterra e em França, e manter uma estratégia de longo prazo, como aliás manda o Regulamento Europeu, com uma antecedência de 30 anos. E, portanto, assim cobrir o curto, o médio e o longo prazo. Mas o que procurávamos saber era, na sua perspectiva, se isto é a melhor maneira ou não. Também acompanhamos a necessidade de incluir isto no Orçamento do Estado, de olhar para a legislação climática. Aliás, o Governo já adotou a avaliação do impacto climático da legislação e no nosso projeto queremos olhar também no plano parlamentar e para tudo o que é o edifício jurídico neste momento em vigor. E, portanto, estamos de acordo consigo naquelas que são as várias linhas mestras de planeamento e de avaliação, mas queríamos procurar perceber um bocadinho melhor as suas propostas concretas nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sra. Deputada, Srs. Deputados. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao professor Carlos Pimenta esta excelente intervenção inicial que, de uma forma muito rigorosa e sistemática, nos lembrou alguns dos princípios fundamentais de uma lei de bases do clima relativamente, enfim, àqueles que são os nossos grandes desafios. Eu gostava de reiterar 3 aspectos, porque ia-lhe pedir algum aprofundamento de outras questões que me parecem importantes. Em primeiro lugar, o caráter pedagógico da lei, enquadrador, a sua dimensão, de alguma forma de acomodar e de verter aquelas que são as grandes opções, as grandes orientações internacionais e, portanto, ter esse efeito pedagógico, relembrar ao que vamos e para que é que esta lei serve. Em segundo lugar, alguns elementos importantes e eu chamo a atenção para 2 deles. Por um lado, a importância que a Estratégia Nacional de Adaptação Climática deve ter. Por vezes somos levados a esquecermos que esta Lei de Bases do Clima é uma parte daquele que é o combate ou a ação climática. Podemos ter uma lei excelente, mas se depois não tivermos uma ação consequente, naturalmente que o bom da lei se perde nas declarações de princípios e nas orientações gerais. E eu acho que o relembrar que esta lei não dispensa uma ação consequente, nomeadamente através de uma Estratégia Nacional de Adaptações Climáticas e, sobretudo, aquilo que referiu, qual é o papel, por um lado, de cada nível de administração e governação, seja ele nacional, regional ou local. Acho que é um ponto, do nosso ponto de vista, fundamental, o que é que cabe a cada um fazer e, sobretudo, a visão transversal. Se nós continuarmos, como infelizmente em Portugal, é um pouco da nossa cultura de governação, uma abordagem muito setorial e não formos capazes de dar esta dimensão transversal, muitos dos nossos esforços ficam penalizados, exatamente porque não conseguimos dar coerência, consistência, articulação, coordenação às várias políticas públicas. E aquilo que relembrou, enfim, está muito em linha com o que a proposta do PSD tem, relativamente às questões do orçamento do carbono, à capacidade de uma comissão independente, dependente do Parlamento e, portanto, com autonomia face ao Governo, as questões relativamente ao setor financeiro e, de algum modo, à capacidade que nós, desde o início, temos setores que são determinantes para ajudar neste combate, poderem ter um papel positivo desde já, enfim, os orçamentos de carbono e um conjunto de outras questões, nomeadamente esta última que referiu, que me parece essencial, as questões da justiça e de podermos envolver a justiça neste processo. Eu, para terminar, já passaram os meus 3 minutos, 3 questões muito simples. Com a sua experiência que teve na Lei de Bases do Ambiente e com o facto dela ter sido aprovada por unanimidade, que conselhos em termos procedimentais nos deixaria para que o objetivo essencial que referiu, isto é, o máximo consenso pudesse ser alcançado? Depois, há aspectos que nós ainda não trabalhamos suficientemente, nomeadamente as questões da biodiversidade e as questões da mitigação, que me parecem que são aspectos importantes para conseguirmos levar este combate por diante. E depois, relativamente aos timings,
acha que até novembro, quando vai ser a próxima COP, vai haver grandes alterações? Ou seja, acha que é prudente nós esperarmos mais algum tempo relativamente àquilo que serão as decisões determinantes neste domínio a tomar pela COP se realizar em outubro, novembro deste ano? Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Antes de mais, saudar os contributos do Sr. Professor Carlos Pimenta. Estaremos certamente em acordo com aquilo que são as preocupações que referenciou. Porventura estaremos em desacordo com muitas das medidas que aqui apresentou, mas já também para isso estamos aqui na discussão. Mas antes não queria perder a oportunidade de dizer que aqui o Sr. Deputado do Partido Social Democrata nos diz a importância de aprovar a Lei de Bases do Ambiente por unanimidade, que foi assim, mas eu devo recordar que essa Lei de Bases do Ambiente foi rasgada esse consenso que existia na sociedade portuguesa porque o PSD, no tempo do governo de Passos Coelho, decidiu fazer uma lei que rasgava a lei aprovada por unanimidade e fez uma lei só aprovada pelos partidos do governo, do PSD e do CDS. Essa autocrítica do PSD é bem-vinda. Ainda às suas questões, o Sr. Professor Carlos Pimenta diz-nos aqui que não é bom que o país esteja desalinhado da lei europeia do clima, nomeadamente das metas. Eu quero introduzir algumas questões mais complicadas do que isso, é porque nós temos na União Europeia alguns países que já decretaram a neutralidade climática para 2045 e não para 2050, ou seja, há países na União Europeia que são mais ambiciosos do que aquilo que será a lei climática europeia, e ainda bem. E para além disso, o caso concreto de Portugal, nós tivemos um desenvolvimento carbónico muito tardio, o que significa que também é mais fácil revertermos e diminuirmos as emissões em Portugal. E para além disso, quis a coincidência das datas, que ao mesmo tempo que estamos a fazer esta lei portuguesa, está o governo português enquanto líder, não é, na presidência do Conselho da União Europeia, a liderar as negociações, e não é neutro o papel de Portugal nessas negociações para a lei europeia. Pelo contrário, a lei europeia está a ser piorada pela ação do governo português em várias medidas, nomeadamente na questão das emissões líquidas ou não, e muitas outras questões. Queria também, aqui, uma coisa que estamos de acordo, os estudos de impacto ambiental não devem avaliar só o impacto ambiental, mas também o climático. E eu queria falar no concreto, nós temos grandes processos a ocorrer no país com a destruição de ecossistemas e com de sumidores de carbono, obviamente, e com uma transformação da economia. E falo concretamente no aeroporto previsto para o Montijo e no projeto de mineração prevista para grande parte do país. Aquilo que lhe perguntava é se não acha que estes dois projetos não devem ser sujeitos a uma avaliação não só ambiental, mas também climática e comparativa das várias soluções que estarão em cima da mesa. Uma discordância que nós temos é certamente sobre o comércio de carbono. Julgo que não será grande surpresa essa discordância, mas o comércio de carbono existe já há 30 anos e não resolveu nenhum problema. Aliás, as emissões de carbono têm sempre subido. E é um objeto pernicioso. O Sr. Professor disse-nos que temos que acabar com os benefícios perversos à economia e às empresas. O comércio de carbono é um benefício perverso às empresas, porque as empresas poluidoras receberam à cabeça licenças de poluição que depois puderam vender a outras empresas. Portanto, as grandes empresas poluidoras receberam licenças que valem dinheiro de borla. Porquê? Por serem poluidoras. Aquilo que nós entendemos é que deve haver uma forma diferente de nós produzirmos e viver as coisas. Por exemplo, a indústria do cimento, temos que mudar a forma como nós construímos as casas, a mesma forma como nós fazemos o cimento. A indústria do papel, temos que mudar também a forma como, desde logo como nós usamos papel, mas também como nós produzimos o papel, a energia, há um conjunto, a mobilidade, há um conjunto imenso de reorganização da sociedade que nós temos que fazer. Nós concordamos com o que chamou Nature-Based Solutions, as soluções naturais, são obviamente muito mais robustas do que qualquer solução tecnológica, mas queria também terminar com uma pergunta, porque a Lei de Bases do Clima não é uma coisa neutra. Nós tivemos um desenvolvimento desigual no planeta, com países que se desenvolveram à custa de um modelo de desenvolvimento que trouxe esta crise e que é irrepetível,
E, neste processo, as populações mais pobres contribuíram menos para as alterações climáticas, mas são aquelas que estão hoje a sofrer mais os seus efeitos. E queria-lhe fazer uma pergunta, se não considera que a Lei de Bases do Clima deve ter em atenção essa questão de justiça social e climática, não só dentro do país, mas também naquilo que é a cooperação portuguesa com obviamente, todos os países do globo e, em particular, com os países do denominado Sul global, nomeadamente do ponto de vista que, como nós prevemos na nossa lei, de transferência de conhecimento, de capacidades e de informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu reafirmo a necessidade de todos de cumprirmos os tempos. Passo a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, cumprimentava o professor Carlos Pimenta e agradecia a partilha da sua visão sobre os caminhos e as soluções que devem ser acomodadas, que naturalmente são uma visão que não coincide com a nossa visão para o sistema terrestre e para a solução para os grandes desafios que a humanidade com que se confronta hoje, e por isso eu gostaria de fazer 2 apontamentos iniciais. Que é um bocadinho mais amplo do que esta audição, que é exatamente a constatação de que quando nós começámos esta discussão das leis de base, ela estava muito limitada à questão das emissões e à questão da energia, essencialmente. E que hoje, e ficamos contentes com isso, a visão que era a nossa, que era mais holística e mais transversal das respostas e das soluções para o ambiente, já tem vindo a ser adotada por demais intervenientes e, portanto, já começamos a falar e a dar algum destaque e alguma relevância às soluções de base natural e à proteção da biodiversidade e dos ecossistemas. E, por isso, saudamos também esta novidade que tem vindo a generalizar-se ao longo dos últimos trabalhos. Uma segunda nota que nos parece é que aquilo que tem sido orientação genérica, não só em Portugal, mas na União Europeia, que tem, a União Europeia tem alguma experiência, tem o comércio europeu de licenças já há alguns anos. E aquilo que é permitido concluir é que o que se está a tentar fazer é precisamente incorporar alterações na semântica e, de alguma forma, na interlocução destes problemas para não introduzir precisamente nenhuma alteração nos modos de vida, nenhuma alteração naquilo que é a organização do sistema económico e social e, portanto, no fundo é mudar tudo para que fique tudo na mesma e esse é um dos aspectos que nos preocupa na discussão da lei do clima, que para nós devia ser mais ampla, que devia ser da lei de bases do ambiente e da ação climática, e é por isso que a nossa proposta tem essa abrangência. E depois, porque a ideia de que as leis do mercado são tão naturais quanto a própria natureza e, portanto, serão elas que irão conseguir solucionar este problema é, no mínimo, questionável, até tendo em conta as experiências que já existem. Anteriormente, outro senhor deputado colocava esta questão. Se, por um lado, podemos observar que os mecanismos de mercado, a falta de racionalização nas escolhas, racionalidade nas escolhas, provoca desperdícios, provoca a depredação dos recursos, e, por outro lado, os mecanismos baseados no mercado para solucionar não têm tido correspondente efeito. E podemos falar em ligeiras reduções, mas são muito ligeiras reduções e que coincidem com crises económicas profundas, coincidem com processos de desindustrialização de algumas partes do mundo e, portanto, não nos permitem concluir que estes mecanismos funcionam. Pelo contrário, aquilo que é possível concluir, aquilo que nos alertam, a experiência, é exatamente a ideia de que estes mecanismos aprofundam desigualdades entre os povos e aprofundam
a lógica da utilização do carbono como um produto e, portanto, como também acabando por entrar na necessidade constante de reprodução de capital e, portanto, acabam por entrar outra vez no mesmo problema de base que temos. E como o tempo é muito curto para abordarmos estas questões com a profundidade que seria necessária, eu questiono de facto qual é o balanço que faz das experiências que temos até hoje de base de mercado e porque é que, se elas não serviram até agora e se não foram suficientes para incutir alterações, quer pelo preço das emissões, em que é preciso depois os Estados intervirem, quer por muitas outras variáveis como os mecanismos de compensação, porque é que agora irão servir? Qual seria a diferença que nós podíamos introduzir agora que permitia corrigir algo que, tão naturalmente como a própria natureza, nos parece ser impraticável quando falamos do ambiente? Muito obrigado, Senhora Deputada. Não havendo mais inscrições das senhoras e dos senhores deputados, passaríamos então à terceira ronda de resposta global às senhoras e aos senhores deputados. Por parte do nosso convidado, dou a palavra ao Sr. Professor Carlos Pimenta, novamente. Muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Duas ou três coisas que foram tocadas e que são muito importantes, bastante. Em primeiro lugar, uma pergunta feita pelo deputado Nelson de Peralta sobre de Estados que apontam para 2045. Quer a proposta do que está em discussão no Conselho, quer as emendas do Parlamento, dizem que 2050 é a data limite, at least, pelo menos até 2050, obter a neutralidade carbónica. Não impedem o Estado de fazer um esforço, ou pela sua própria legislação, que vai tentar conseguir em 2045. Portanto, é uma questão para cada país, nomeadamente agora aí para a Assembleia da República e para o Governo e para o bom conselho científico e técnico e económico que possam ter, para ver se é possível nós também fazermos esse esforço de antecipação. Portanto, a lei europeia não vai impedir isso. Depois, em relação ao comércio de emissões e ao preço do carbono, o que aconteceu até há pouco tempo foi que durante muitos anos o comércio de emissões europeu era bastante, para já era só europeu, muitos países não aplicavam, no fundo, o preço do carbono na formação do preço dos bens e dos produtos, sobretudo os da grande indústria abastecida pelo comércio de emissões. Mas isto está a dar. Eu há 3 anos estive aí na Assembleia da República, num debate, e nessa altura o preço do carbono estava a 17, 18 euros, e agora chegou aos 40, e nos meios anos só tinha um dígito, andava por 7, 6, 5, agora já está nos 40. A previsão é que rapidamente monte para até 2030, no mínimo até 75, se não, no caso, por exemplo, as previsões da BP, uma petrolífera, portanto, independente das questões do clima, já fala em alguns seus estudos internos em 100 euros para o CO2. Ou seja, isto vai doer. Depois teve toda a razão, eu também concordo, que foram dadas licenças, talvez em demasia, a algumas grandes indústrias, mas essa festa acabou. Hoje em dia, como se costuma dizer em bom português, está a atarrachar todos os anos, as licenças são cada vez, e o esforço é cada vez maior, por isso é que o preço sobe e vai subir. Nos setores que não estão abrangidos pelo comércio de emissões, o preço do carbono tem que ser refletido. E aí vamos tocar em coisas delicadas, e por isso é que isto é um processo de transformação global. Por exemplo, na agricultura. A agricultura e o processamento de alimentos, a sua embalagem e o desperdício que se faz, porque se perde imensos alimentos que são deitados fora em toda a cadeia, desde a quinta até à mesa e ao nosso frigorífico. Deitamos imensas coisas fora, mas não só. A pegada carbónica é enorme e não pode ser mais ignorada. E o uso da água que é utilizada aí também, tudo isso vai ter incorporado o custo para a natureza, o custo para a transformação do carbono do planeta. Portanto, há aqui, quando se fala em adaptação, a adaptação não é só as casas no Algarve ou lá em cima em Espinho
ou em Esposende, que vão ficar abrangidas pelas marés vivas, ou os ventos ciclónicos que deitam abaixo casas e postes de eletricidade, seja em Torres Vedras, seja na Beira da Foz, para dar exemplos dos últimos anos, ou da falta de água, como foi em Viseu ou como foi em Évora e no Alentejo. Não, a adaptação vai ter que ser feita a sério, com suposto modelização matemática, como foi feito no notável trabalho dirigido pelo professor Filipe Duarte Santos ao longo de anos sobre o impacto regional das mudanças climáticas, e tem que ter a mesma dignidade do pensamento carbónico da transformação. Agora, é a mesma história no petróleo. Nós todos dizemos que a gasolina é cara, eu não digo, porque eu já fiz mais de 100 km em carro elétrico, mas que a gasolina é cara, e não é cara, é baratíssima face à ineficiência com que utilizamos a energia. O automóvel do Sr. Deputado não tem uma eficiência maior do que 20%. Ou seja, cada 5 litros que mete só utiliza 1 para andar. E esses 5 litros não foram 5, foram 7. Portanto, utilizou 1 litro que corresponderam a 7 litros extraídos do fundo do mar, ou do deserto da Arábia, ou de Cabinda, ou de Angola, ou da Nigéria. E depois, esse carro pesa 1,5 toneladas, o Sr. Deputado pesará eventualmente 70 quilos, e, portanto, para deslocar 70 quilos, tem que ter a energia suficiente para utilizar 1 tonelada 570 quilos, com uma eficiência de 20% na bomba e de 12% a 13% em relação ao que é extraído. Os 7 litros são queimados, os 7 litros são perdidos, os 7 litros provocam alteração climática, e este modelo não pode continuar a ser. Da mesma maneira como a roupa. Todos os anos, mais de 8 mil milhões de peças de roupa são atiradas para a aterro sanitário sem nunca terem sido vestidos. A mesma coisa com uma comida. Mais de 1/3 da comida que é produzida é desperdiçada. Portanto, o conceito da suficiência, um bocado esqueci-me de falar, também era um conceito que convinha definir nas definições na lei do clima. A suficiência não é só a eficiência, é vivermos com alguma restrição no uso e no abuso do consumo que fazemos. Agora, a adaptação, não tínhamos dúvidas, a adaptação pode ser uma grande oportunidade para Portugal. Na economia baseada no petróleo e no carbono, Portugal é perdedor. É a nossa maior importação, é de energia primária. Nós importamos todos os anos milhares de bilhões de euros de petróleo, gás, carvão, que consumimos mal, com uma eficiência bastante baixa. Quando falo do fecho da refinaria de Matosinhos e as pessoas que lá trabalham perdem o emprego, é um problema de adaptação que não foi pensado a tempo e que tem que ser pensado, seja pela Galp, seja pelas autoridades públicas, sejam pelas sindicais. Os ingleses têm aquela expressão writing on the wall. Há anos que nós vemos, com a mudança climática, que o fim da era do carbono e dos combustíveis fósseis está aí a chegar. Mas, no entanto, eu lembro-me de ter dito há 3 anos, aliás, com o Sr. Deputado Filipe, do Partido Comunista, que esteve comigo em Bruxelas durante 10 anos e, portanto, com o qual muitas vezes falei, dizer-lhe, olha, que a maior preocupação que tivesse alguma ligação, que já tive ao mundo sindical, nesse caso ao GT, mas agora em relação a todos os sindicatos, seria começarmos a fazer a listagem dos empregos e das atividades económicas que têm que mudar, porque a economia vai mudar. A economia baseada nos combustíveis vai passar a ser uma economia baseada em mais eficiência, mais eletricidade produzida de fontes renováveis. Ora, quando pensamos, por exemplo, na mobilidade elétrica de 2 bicicletas, 3, 4 ou rodas, uma viatura elétrica tem uma característica partida, para além de ser mais eficiente, é que tem 10 a 15% das peças, das partes que mexem e que estão dentro de um carro. Ora, todas aquelas peças que existem, sistemas de hidráulicos, de óleo, de filtros, de injetores, de tudo isso, são feitos em empresas. Tudo precisa de manutenção. Os carros vão à garagem mudar óleo. Os carros, a mobilidade elétrica, seja uma bicicleta, seja um autocarro ou um caminhão, tem muito menos peças, muito menos manutenção, tem muito menos mobilidade. Isto são milhares de postos de trabalho de empresas que fazem acessórios e que vão ter que se reconverter. Portanto, para Portugal é uma grande oportunidade, porque é substituir uma economia baseada no carbono importado para uma economia baseada na inteligência, na inovação, nas soluções que vão abrir o caminho à nossa engenharia, às nossas startups, aos nossos jovens, muitas pequenas e médias empresas, porque no mundo do petróleo não arriscamos nada.
numa central a ciclo combinado a gás, é tudo importado. Tudo. A única coisa que é feita é a fundação. O resto, os parafusos são importados. O gás é importado. O valor acrescentado nacional é mínimo. O custo de mão de obra por quilowatt-hora produzida é mínimo. Enquanto renováveis, em casa de cada um, em processos centralizados, ou a eficiência energética na substituição, nos isolamentos, substituição de janelas, melhor retrofitting, recuperação de edifícios, etc. É mão de obra intensiva, é descentralizada, pede inovação e pede conhecimentos adaptados a cada caso concreto. Portanto, Portugal tem tudo a ganhar com a transição energética e com a transição climática. É um grande desafio. É substituir importações sujas e caras que utilizamos de uma forma ineficiente e sempre a perder. Porque, meus amigos, quando se faz esta camisa que eu aqui tenho, feita em Portugal, o algodão é já importado. As máquinas são muitas vezes importadas, algumas são feitas em Portugal, a maior parte é importada. Isso são bens iguais aqui na Alemanha, nos Estados Unidos ou no Bangladesh. Mas a forma como nós utilizamos a energia, a forma como reciclamos os produtos e as matérias-primas, a forma como conduzimos pode levar a economias que se podem depois traduzir em melhores salários e melhor remuneração de toda a gente que trabalha no setor, seja ele o têxtil, seja ele da mobilidade, etc. Por custo da energia que hoje importamos, essa é toda a saída líquida de dinheiro e utilizamos-la com muito pouca eficiência. Por isso é importante que os sinais não sejam contraditórios. É um grande desafio para a Assembleia da República e para o Governo pensar, por exemplo, no fim dos subsídios à utilização dos combustíveis fósseis. Estamos a falar de centenas de milhões. E quando vier o óleo verde, e quando vier o gasóleo para os transportes de longa distância, e quando vier o combustível dos aviões, e quando vier o combustível dos navios, todos esses setores vão saltar e dizer que são inviáveis se não continuar com os benesses que têm hoje em dia. Mas, no entanto, há que fazer a transição para que eles sejam viáveis economicamente, mas na transição. A delegada da UGT, eu também acompanhei a audição da UGT e gostei muito, fez muito o foco na adaptação, na reconversão, na formação outra vez das pessoas que trabalham, mas também os empresários, também a banca. É essa a grande oportunidade. A justiça social e a inclusão das pessoas neste processo tem que ser feito, mas numa perspectiva de adaptação ao novo mundo que vem aí. Não é pensar que vamos fazer a justiça sobre um mundo que está a acabar. Nós temos é que fazer que na transição um novo mundo, para além de mais sustentável em termos ecológicos e em termos ambientais, seja também mais participativo, mais inclusivo, como se diz aqui nas leis europeias, de maneira a abranger as pessoas, a permitir dar oportunidades de conversão e requalificação e também permitir a que o facto de termos tido uma grande alteração no sistema de ensino e haver hoje em Portugal belíssimos profissionais em toda a gama de profissões, que eles possam aplicar-se dentro das novas profissões que surgem com a transição ambiental e a transição climática. Muito obrigado, Sr. Professor, por todos os esclarecimentos e todas as perspectivas que partilhou connosco. Este grupo de trabalho seguirá a sua função e continuará a agregar um conjunto de contributos nestas audições, mas esta lei do clima terá já também, como outras, uma marca sua, ainda que mais pequena do que as outras com que que acabou por construir ao longo da história, mas esta também pelos contributos que aqui deixou hoje. Está a pedir a palavra novamente? Faça favor, Sr. Professor. Só que me esqueci de dizer, foi o Sr. Deputado Leite Ramos ou o Sr. Deputado do PS que me perguntaram sobre o Border Tax Adjustment. Estou de acordo. Já tinha posto na década de 90, quando fui relator do Parlamento Europeu, à criação da Organização Mundial do Comércio, na conclusão do Uruguay Round. É óbvio que a Europa tem que se defender de países que façam dumping ambiental e climático e que nos tentem inundar produtos manufaturados que não refletem qualquer cuidado na sua produção, seja na reciclagem dos metais, seja na utilização de energia, e, portanto, que automóveis, roupa, o que seja, venha da Ásia, venha de onde vier, sem respeito
por normas mínimas internacionalmente acordadas, sem haver falsos proteccionismos, mas estou de acordo com o programa que me foi feito da Border Tax Adjustment. Muito obrigado novamente, Sr. Professor, por todos os esclarecimentos e toda a sua disponibilidade. Senhoras e senhores deputados, nós vamos fazer um pequeno intervalo de alguns minutos até à próxima audição, que terá início às 15h45. Muito obrigado.